Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui tá tudo show de bolas. Bom gente, esse é um assunto um pouco pesado, hoje eu trouxe outro assunto um pouco mais pesado pra vocês, porque eu me sinto muito bem pra falar sobre isso hoje, e eu queria muito compartilhar com vocês, espero que eu possa ajudar, né, tocar a vida de vocês, de alguém que esteja passando por algo parecido, ou que já passou, ou que tem alguém na família, e que a gente acha que são coisas que não existem mais, mas existem e hoje são vistas de outra forma, camufladas, mas ainda existem. Mas antes de tudo, não esquece de deixar bastante like, se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo, tá? E me sigam também no Instagram, que todo dia tem conteúdo lá pra vocês, tá? Então bora lá pro vídeo. Bom, eu tenho a genética da parte do meu pai e da minha mãe a ser um pouco mais rechonchudinha, mais fofinha. Mas desde muito nova, eu nunca fui uma criança acima do peso. Até os meus 16 anos eu ainda usava 36. Mas eu sempre tive muita coxa. Gente, quando eu estava na terceira série eu já usava sutiã de bojo, tá entendendo? Então, mas isso nunca me incomodou, pelo contrário, todo mundo que me via, os amigos da minha mãe, amigos femininos, tá? As meninas, falavam pra mim, pô, a Thalita tem um puta colchão e não sei o quê. E eu achava isso legal, porque eu não entendia. O que eu ia ligar pra aquilo? Eu era uma criança, então eu não me importava com aquilo. Mas depois de um tempo, quando a gente vai passando por transições, né, da nossa adolescência e tudo mais, isso, dependendo da forma como as pessoas falam, como a sociedade vê e você acha que tem que se enquadrar nela, a nossa cabeça muda, né? E então, quando eu tinha 13 anos, eu tava numa fase um pouco mais depressiva, que eu não sabia falar. Eu sempre fui uma criança que conversava muito, eu batia muito papo, falava muito, mas eu não conseguia falar o que tava por dentro. Minha mãe sempre falava pra mim, quando eu era pequena, que eu era igual mineirinho, que eu comia pelas bordas. Então, assim, eu nunca fui uma criança, uma adolescente que ficava falando sobre sentimentos, sobre o que sentia, sobre... Enfim, eu só transformava isso em tristeza, em chorar e ficar me retraindo, em ficar sozinha. Eu me trancava, ficava só ouvindo música, que é o típico adolescente, rebeldinho. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa que não foi muito de falar. Bom, eu passei por situações ruins desde muito pequena, traumas assim que infelizmente repercutiram na minha vida até hoje. E assim, só que são coisas que já foram curadas em mim. Só que com o tempo, vocês sabem, né? Tem pessoas que conseguem passar por situações ruins e esquecer e seguir a vida em frente, e tem outras que não. E eu ainda era uma adolescente meio rebelde. Eu falo que a estrutura familiar é extremamente importante. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Ela trabalhou muito para sustentar nós três, eu e minhas irmãs. Nós éramos em 4, sozinhas em casa, 4 mulheres, passando aperto, passando por muita coisa. E ainda que eu me sinto um pouco privilegiada por ter sido a caçula, minhas irmãs ainda sofreram muito mais do que eu. Mas naquela fase eu tava numa fase não muito legal, então eu me cortava, porque eu sentia muita rejeição. E era uma rejeição enorme. A minha mãe sempre falou isso pra mim, que eu me sentia muito rejeitada. Acho que por causa que meu pai me rejeitou quando eu era criança, eu ainda me lembro dele e das rejeições que ele fazia. Eu sentia que em todo lugar que eu ia, eu era rejeitada. E porque eu já sofri bullying, já me chamaram de macaca, já me chamaram de várias coisas. Eu dou risada hoje porque eu supero, mas não que seja legal o racismo, nunca. Nunca na face da terra. Enfim, eu não sabia como falar, então eu ficava presa me doendo com várias coisas ao mesmo tempo. E a gente que é mulher sempre acha que as coisas que acontecem ao nosso redor a culpa é nossa. A gente acha que se a gente foi cantada, a culpa é nossa da roupa que a gente tá vestindo. A gente acha que se a pessoa te abusou, se a pessoa fez uma coisa com você, a culpa é sua. A gente sente isso. Não são todas, porque hoje, graças a Deus, as mulheres são mais livres pra falar, pra gritar, tem muito mais apoio, mas quando eu era adolescente eu não me sentia assim. E aí, naquela fase, eu me cortava porque eu não sabia falar. Eu não conseguia falar e eu comecei a me cortar e era uma época, gente, tudo bem que não faz tantos anos assim, mas era uma época que ninguém fazia isso, ninguém se cortava. E aí eu escondi por meses da minha mãe, até que um dia ela viu e ela ficou muito, assim, preocupada, desesperada, me levou no hospital, tal, no médico e tal.
E aí a médica logo me encaminhou pro psicólogo, pro CAPS, né, até então. E aí, além disso, tudo que eu comia, eu vomitava. Só que eu não tinha isso na minha cabeça de tipo, vou enfiar o dedo na goela e vomitar. Não, eu não tinha anorexia a ponto disso, de falar quero ficar magra. Eu achava que as pessoas me viam como gorda, mas o meu subconsciente, quando comia, já sentia vontade de vomitar. Não que eu rejeitasse e falasse que eu tava gorda. Não sei explicar, era como se eu comesse e eu tivesse que soltar. Era simplesmente isso. A minha cabeça me dizia isso, mas era o meu corpo que fazia já. Eu não induzia. Comecei as minhas consultas, a primeira coisa que eu fiz foi passar com um psiquiatra. Ele logo me receitou medicamentos para ansiedade, para controlar a bulimia, né? Que foi com isso que eu fui diagnosticada com bulimia. E então eu comecei a ter acompanhamento com um psicólogo, que, sério, gente, eu sinto muita falta das minhas consultas com ele, porque ele era um homem incrível, ele me fez ver a vida com outros olhos, que as coisas não eram para ser tão sérias do jeito que eu levava. Por mais que eu fosse muito nova, eu acho que porque eu vi muita coisa na minha casa e eu não podia fazer nada, minha mãe sofreu muito e eu não podia fazer nada, eu queria ser adulta, eu só queria ser adulta para poder resolver a vida. Tanto que, muito nova, eu já queria trabalhar, eu tava estudando, eu tava trabalhando no final de semana, e assim, eu sempre fui muito assim. E aí comecei meu tratamento. A gente conversava, no começo eu não sabia o que fazer, o que falar, mas eu fui contando pra ele tudo que eu tinha pra contar, como eu me sentia, e aí que eu fui vendo como é que a minha mente pensava, porque eu não conseguia parar pra pensar. Eu parava pra ficar me martirizando, mas eu não conseguia parar pra pensar de tipo, nossa, será que eu realmente me sinto gorda? Ou coisas do gênero, que isso é ruim pra mim? E aí eu comecei a perceber que às vezes quando alguém falava pra mim assim, nossa, você tá comendo demais. Nossa, mas você vai ficar enorme desse jeito. Só que assim, era uma coisa boba, sabe? Às vezes as pessoas falavam brincando comigo, ou tipo assim, ou porque eu vi alguma amiga minha, coleguinha que tinha um corpinho melhor que o meu e tal. Porque, assim, as meninas acham lindo, né? Todo mundo falava, ai, que bonito, você, pô, tem um busto grande, tem, né, bundão e tudo, mas eu me sentia mal. Eu me sentia mal porque as pessoas, ao mesmo tempo, achavam que eu era gorda só por causa disso, mas eu não tinha barriga, eu usava 36, eu tava bem, só que eu não me via bem. Eu não sei por que eu não me via desse jeito. Eu acreditava no que os outros falavam pra mim. Então isso foi muito doloroso, e aí eu comecei nas minhas terapias, né, nas minhas consultas, a entender o porquê que eu tinha ficado daquele jeito. Conforme eu falava com ele, porque ele pouco falava, ele falava o necessário, né, ele mais te ouve. Parecia que eu encontrava minhas próprias respostas enquanto eu falava. E aí eu conseguia ver o grau do que aquilo estava fazendo de mal, ou de que não era tão mal assim pra mim. Então, assim, gente, isso me fez muito, muito, muito bem. Tanto que eu sempre falo para as pessoas que fazer terapia, procurar ajuda para saúde mental é essencial. Porque isso mudou a minha vida. E eu acho que se eu não tivesse feito quando eu era mais nova, talvez eu fosse uma pessoa diferente hoje. Talvez eu fosse muito mais instável. Talvez hoje eu não ia ter tantas experiências boas para poder dar para as pessoas, conselhos, que é uma coisa que as pessoas sempre me procuram para isso. E eu me sinto bem pra falar, sabe? Não falo pra vocês que eu sou a pessoa com a saúde mental melhor da vida, porque eu tenho meus problemas, minhas crises, meus desesperos também. Mas é isso. Então aí eu fui perceber que aquilo nasceu de algumas palavras que foram jogadas pra mim. Eu absorvi e é o que eu via. Eu via outras meninas. Porque, gente, naquela fase, um pouco antes que eu sofri um pouco de bullying, eu confesso pra vocês que quando eu ouvia aquelas palavras de bullying, eu não levava pro meu coração porque eu era uma criança muito ingênua. Mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a pensar, pô, eu andava com algumas meninas na época da escola que eram branquinhas, de olhos claros, elas tinham cabelo liso, louras, elas eram muito bonitas, ao meu ver, a estética, né, do mundo. Mas no final das contas, depois que eu cresci, que eu fui entender que não existe isso, gente. A gente é lindo pela nossa essência, porque a gente é lindo de qualquer jeito. Se a gente se ama, a gente é lindo. Então, assim, até então eu não conseguia entender isso. Então eu fazia de tudo. Eu queria alisar meu cabelo, eu tinha um cabelo cheio de cachos, assim, muito bonitos. Minha mãe amava. Minha mãe, inclusive, ama ainda até hoje, quer que eu seja cacheada, né? Então eu começava a pensar, elas eram muito magras, tinha, assim, um corpo que eu queria. Não que eu, tipo, tivesse inveja, mas eu olhava e falava, pô, será que é porque eu sou negra?
porque eu tenho a estrutura mais forte do meu corpo, que eu tenho mais busto, que eu tenho mais as coisas que, sei lá, eu não chamo atenção, que talvez eu não tenha tantas paqueras, minhas amigas são melhores que eu. E aí eu ficava tentando procurar defeitos em mim, só que eu nunca tinha percebido, gente, até sair da minha boca, até eu falar em voz alta durante as minhas terapias, eu nunca tinha percebido que eu fazia tanto mal pra mim mesma. Que eu me cobrava tanto, que eu me diminuía tanto, e aí quando eu vi, a minha mente fazia o meu corpo repercutir. Esses episódios de eu acabar, né, soltando tudo que eu comia. Era instantâneo, gente. Eu comia, sei lá, qualquer coisinha. Eu comia com a maior vontade do universo, às vezes eu comia horrores. Aí dava uns segundos, eu não ficava pensando, eu vou engordar, tô gorda. Eu simplesmente soltava. Simplesmente soltava. E aí depois de um tempo eu fui percebendo que aquilo realmente, sabe, tava me incomodando. Sei que eu fiz o tratamento por alguns meses, por um tempo, até que eu fui, né, crescendo também, amadurecendo, fui me sentindo melhor, fui cortando a medicação, porque a medicação, sinceramente, fez muito mal pro meu organismo. Eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, de estudar, e aquela medicação me deixava um pouco dopada, eu não conseguia pensar. Então eu parei, fui cortando aos poucos, minha mãe permitiu, lógico. Mas eu sei que eu superei isso. Eu era muito nova. Mas eu não imaginava que muito nova podia passar por esse tipo de coisa. Eu acho que tudo que vem na carga do seu passado, das coisas que você passou, ou durante esse percurso, infelizmente causa um trauma. Algumas pessoas conseguem seguir a vida e eu queria muito ter sido uma dessas pessoas, mas infelizmente eu não fui. Enquanto acontecia as coisas, eu travava no meio do caminho e eu precisava de uma ajuda para conseguir sair de lá. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu sou uma pessoa que valoriza muito a minha família. Eu sou uma pessoa hoje que não se cala quando as pessoas me julgam, me ofendem. Eu não sou uma pessoa que arruma intriga, que grita, que berra, que xinga, que bate o pé e quer. Eu não sou assim, mas eu aprendi a querer e merecer o melhor pra mim. Hoje eu não permito mais que as pessoas me humilhem, tá entendendo? Ultimamente eu tive alguns episódios de pessoas que vieram me humilhar sem justificativa real. Sem eu merecer injustamente. A minha postura é ser clássica, educada, respeitosa e ao mesmo tempo ser forte. Porque se eu permitir que as pessoas falem de mim e façam o que querem de mim, eu vou sofrer. Porque eu me conheço e eu vou deixar que isso desmotive a minha vida e os meus sonhos. Então, pra vocês que hoje sabem que a sociedade impõe um corpo chapado, umas coxona, uma cara de bonequinha, uns olhos bonitos, né, um bocão. É lindo, gente. Faz aquilo que você se sente bem, faz aquilo que te faz feliz, mas não faça aquilo só por causa que os outros se importam. Só porque os outros vão falar que é bonito, só porque todo mundo acha que é legal. Faz aquilo que você ama, porque você acha que vai ficar legal que você gosta. Não pra falar que você fez e falar eu fiz, enfim. Não faça mais as coisas esperando a aprovação das pessoas. Faça porque você gosta, porque é aquilo que você crê, aquilo que você é. Então, gente, o recado que eu tenho pra dar pra vocês hoje é esse. Eu fui muito nova, passei por isso, venci isso, hoje eu não tenho bulimia. Hoje, gente, depois que eu venci a bulimia, eu engordei horrores, eu conseguia comer sem ter que vomitar, eu conseguia viver sem me importar, entendeu? Com o que os outros iam falar em relação ao meu corpo. Então, eu espero muito de coração que você que se importa muito com o seu corpo, que se dói por causa disso, porque você vê muita imagem, que a internet reflete isso, que graças a Deus tem muita gente empoderada e mostrando seus corpos, suas estrias, todas as suas curvinhas, suas gordurinhas felizes, se amando. Graças a Deus existem essas pessoas hoje no mundo pra mostrar pra gente que você pode se amar do jeito que você é e não do jeito que as pessoas acham que é bonito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar bastante like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, que toda semana tem conteúdo lá pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.